Olá pessoal, o professor Eduardo Kurhara, falando aqui sobre a questão da concepção curricular da educação física, né, dos PCNs, a BNCC. Então gostaria de abordar alguns aspectos referentes a essa unidade, né, a unidade 1. Então primeiro seria importante, né, fazer uma rápida abordagem histórica, né, com relação à educação física, para a gente poder contextualizar, né, essa unidade e poder oferecer para vocês aí uma melhor condição, uma melhor análise, né, daquilo que falaremos em relação à concepção curricular da educação física dos PCNs para a BNCC, né? Bom, nós sabemos aí que historicamente a educação física ela priorizou a prática. Nós sabemos também que a educação física ao longo da história priorizou o esporte. Então nós temos aí já uma análise que nos dá a condição para entendermos que a educação física se orienta, né, para metodologias da prática, e a educação física se orienta para conteúdos esportivos. Então, metodologicamente, a prática, e do ponto de vista de conteúdos, basicamente os esportes, né, acabam sendo predominantes no currículo da educação física. Portanto, nós temos, a partir dessa rápida análise, né, uma educação física que basicamente, do ponto de vista metodológico, se direciona para a prática, e nós temos uma educação física que em termos de conteúdo, basicamente faz utilização dos esportes, né? Então é só realmente uma contextualização bastante objetiva para poder realmente levar vocês para um caminho, né, de análise histórica, para a gente poder então contextualizar o que eu vou então colocar em relação à questão do PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e da BNCC, tá certo? Então essa foi a primeira análise, né, dessa nossa discussão, ok? Bom, isto posto, né, na medida em que nós entendemos que a educação física, né, se orienta pedagogicamente a partir de uma metodologia da prática e tem como definição de conteúdo, né, o conteúdo esporte, né, a partir dessa análise agora a gente vai falar sobre o PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que entraram em vigência em 98 e se estendeu até 2018, né? Estamos falando, portanto, de 2 décadas, né, dos Parâmetros Curriculares Nacionais. O que os Parâmetros Curriculares Nacionais propuseram para a educação física foi algo bastante interessante, porque já nos Parâmetros Curriculares Nacionais há uma proposta para a educação física no sentido de superar a metodologia da prática. Então, no próprio Parâmetro Curricular Nacional, há uma proposta metodológica de se trabalhar não apenas a parte prática, mas também as partes que a gente pode chamar de conceitual e atitudinal. Então, nós temos, né, a partir das propostas pedagógicas dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a educação física sendo desenvolvida na dimensão conceitual, que trabalha o aspecto cognitivo, na dimensão procedimental, que trabalha o aspecto motor, e na dimensão atitudinal, que trabalha o aspecto afetivo, né, o campo dos valores. Esse foi um grande salto, né, pedagogicamente para a educação física, e outro salto importante foi a ampliação dos conteúdos para além dos conteúdos esportivos, e que na ocasião, se vocês pesquisarem, vocês vão identificar que os Parâmetros Curriculares Nacionais entendem que o conteúdo da educação física seriam os blocos de conteúdo. Então seriam 3 blocos de conteúdo, né? O conhecimento do próprio corpo,
as atividades rítmicas e expressivas, e depois os esportes, né, os jogos, ginásticas e lutas, né? Então, com os parâmetros curriculares nacionais, a educação física tem um grande avanço, um avanço importante do ponto de vista pedagógico, certo? Então, análise importante, né, a partir dessa nossa discussão em relação ao PCN, é que o PCN propõe que a educação física não trabalhe mais apenas metodologicamente a questão prática, mas que integre, né, na sua dinâmica pedagógica os aspectos cognitivos e também os aspectos afetivos, né? Isso significa dizer que o professor e a professora de educação física, durante a sua aula, precisa desenvolver ações pedagógicas, estratégias pedagógicas, para que os aspectos cognitivos e os aspectos afetivos sejam também contemplados, e não apenas os aspectos motores, como historicamente a educação física trabalhava, tá certo? Bom, agora a gente vai falar do aspecto da BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, e aí vamos dar uma contextualizada, né, sobre a educação física a partir da Base Nacional Comum Curricular. Bem, como eu já falei, né, os parâmetros curriculares, eles têm um limite, né, a sua vigência, portanto, se encerra em 2018, de modo que em 2019 já passa a valer a Base Nacional Comum Curricular. É importante que se diga que há uma diferença em termos de aplicabilidade, porque enquanto os PCNs, né, se colocavam como parâmetros, né, então os PCNs eles se colocavam, né, como referencialidade. A diferença é que a Base Nacional Comum Curricular, ela não está colocada como uma referência, né? Ela não foi constituída para apresentar parâmetros, mas a Base Nacional, ela tem uma função normativa. Então, enquanto instrumento normativo, o que está colocado, né, na BNCC deve ser efetivamente cumprido em todo o território brasileiro, né? Trata-se, portanto, de um documento em âmbito federal, embora, né, há uma possibilidade de que os estados, né, os estados e municípios, a partir das recomendações, aliás, a partir das normatizações da BNCC, definam, né, o seu currículo estadual, o seu currículo municipal, desde que estejam aí subordinados às definições e determinações curriculares tributárias da Base Nacional Comum Curricular. Bem, é importante que se diga que a Base Nacional Comum Curricular define, né, que a educação física tem, enquanto conteúdo específico, enquanto identidade, enquanto especificidade, a cultura corporal do movimento, né? Então, diferente do parâmetro curricular nacional, que apresentava esse conteúdo em 3 blocos, a Base Nacional Comum Curricular entende que não há blocos, né? Não há separações, porque as coisas estão todas juntas, né? Então, o conteúdo da educação física é a cultura corporal do movimento, que é representada, né, pelas brincadeiras e jogos, pelas danças, pelas lutas, pelas ginásticas, pelos esportes e também pelas práticas corporais de aventura. Esse é o conteúdo da educação física. Metodologicamente, qual é a proposta da Base Nacional Comum Curricular, né? De que esse conteúdo, que é a cultura corporal do movimento, deve ser trabalhado no campo da análise, da compreensão, e também, né, da reflexão sobre a prática. Então nós temos aí nesse campo cognitivo essas 3 áreas, né?
Então, no campo cognitivo, nós temos a análise, a compreensão e também a reflexão sobre a prática, né? Lembrando que há uma diferença entre análise e compreensão. Análise é sempre uma maneira mais conceitual de trabalhar os aspectos cognitivos, né? Então, quando você dá um conceito, qual é o conceito de atividade física? Atividade física pode ser entendida como todo e qualquer movimento que tem um gasto calórico acima dos níveis de repouso. Então, estou dando um conceito e essa informação com essa característica conceitual é o campo da análise, né? Quando a gente vai para o campo da compreensão, então a gente faz uma discussão mais aprofundada, né? Por exemplo, entender que uma sociedade industrializada, tecnológica, automatizada, as pessoas utilizam os recursos digitais, utilizam carros, utilizam escada rolante, utilizam elevadores, e toda essa tecnologização da sociedade, todo esse processo de industrialização, né, todo esse processo de automação faz com que o corpo se movimente menos e, portanto, se tornando um corpo mais sedentário. Mas isso é uma consequência de um contexto social, cultural, etc. e tal. Vejam que esse tipo de discussão ele já não é mais analítico, já não estamos mais no campo da análise, mas estamos, portanto, já no campo da compreensão, onde se aprofunda as coisas, tá certo? E a reflexão sobre a prática é entender qual é o sentido daquela ação. Temos também, né, o campo da experimentação, fruição, uso e apropriação, né? Então, experimentar é a vivência, né, da prática, a fruição é sentir o prazer, né, de se movimentar, seja nas danças, nas brincadeiras e jogos, nas ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, mas o sabor dessas práticas, né, a fruição, né, sentir o prazer de se movimentar dentro dessas diferentes possibilidades. E uso e apropriação é a gente poder realmente levar aquilo que a gente aprende para a vida, né? Fazer uso no meu cotidiano daquilo que aprendi nas aulas de educação física e, portanto, levar isso para a vida, tá certo? E, por fim, nós temos a construção de valores e também o protagonismo comunitário, né? Então, a partir das práticas corporais, a partir da cultura corporal do movimento, a possibilidade aí de construção de valores e também a possibilidade de protagonismo comunitário, desenvolvendo projetos dentro da comunidade, né? Práticas mobilizadoras, né, que gerem algum tipo de benefício social, de benefício comunitário, a partir aí da cultura corporal do movimento, tá certo? Outra questão importante é que na BNCC a educação física está alocada na área da linguagem, né? Então é importante que entendamos aí o movimento como uma ação comunicativa, né? É importante que entendamos o movimento que está sempre aí atrelado, né, a uma significação. Então, todo e qualquer movimento tem um significado, né? Todo e qualquer movimento expressa uma significação, comunica algo, né? Então, o movimento alocado na área da linguagem é na minha análise, um grande avanço para a educação física, tá certo? Então, é uma concepção aí de diversidade cultural, uma concepção multicultural dentro da educação física e que trabalha aí essas 8 dimensões do ponto de vista da sua metodologia, tá certo? Então nós temos aí do ponto de vista cognitivo, retomando, né? Análise, compreensão e reflexão sobre a prática. Nós temos do ponto de vista motor, né? Sensório motor, nós temos aí a experimentação, a fruição, uso e a apropriação, e do ponto de vista afetivo, socioafetivo, nós temos aí a construção de valores, bem como o protagonismo comunitário, tá certo? Então, fiz aí uma análise rápida, né, da questão histórica da educação física, e aí discutimos as questões dos PCNs, e até chegando à Base Nacional Comum Curricular, né, entendendo aí como é que a educação física ela se atualiza, né,
antes do PCN e depois do PCN com a Base Nacional Comum Curricular. Tá certo? Espero que tenham gostado, que eu tenha sido claro com didática, até porque sou professor de didática, espero que tenha tido aí uma competência didática e também comunicacional, para que tudo tenha sido aí passado, tenha sido aí partilhado com vocês da forma mais clara possível. Um grande abraço a todos, bons estudos!